Bom, hoje eu resolvi gravar uma aula falando sobre os tipos de transporte de membrana. A ideia é falar de novo sobre a diferença entre os transportes passivo, ativo ou de quantidade e deixar para vocês uma maneira mais simples de estudar, tá? Vamos lá? Bem, eu já falei sobre a membrana, então vocês já sabem, ou deveriam saber, sobre a membrana. O que eu preciso falar para vocês agora são desses transportes, ou relembrar um pouquinho o que a gente já tinha começado, tá? Então, a membrana plasmática ela realiza vários transportes com o objetivo de controlar o que entra e o que sai da célula. Muitas vezes, substâncias que são produzidas pela célula precisam ser levadas para outro lugar, ou substâncias que chegam até a célula para servir de matéria-prima ou de fonte para a célula funcionar, tá? Bom, então é o seguinte, vamos lembrar. O passivo ele não vai gastar energia para fazer o transporte dessas substâncias que eu comentei agora, que vão entrar, vão sair, isso vai depender. Então ele vai a favor do gradiente que a gente fala. Então ele vai no fluxo, na maioria. E como ele não tem que fazer esforço para passar, então ele não gasta energia. Ele que eu digo o nutriente, tá? A substância que vai passar pela membrana. O transporte ativo, ele vai contra a maioria. Então, ele é o do contra, digamos assim. E aí, para passar pela membrana, ele vai gastar energia, porque ele tem que fazer mais força para atravessar aquela camada que a gente já tinha visto, tá? Mas, quando as moléculas são extremamente grandes, a gente tem um transporte que a gente chama de transporte de quantidade. E, nesse caso, ele é um transporte específico, ele vai precisar de auxílio, né? E ele vai acontecer em situações muito específicas, muito mesmo. Mas a gente vai falar dele, tá? Então vamos tentar entender. Seguindo adiante. Difusão simples. Ocorre a passagem de substâncias do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Então é como se a substância fugisse do lugar que está muito cheio. Por isso que a gente diz que ela vai de encontro ao gradiente de concentração. Nesse caso, o de menor concentração, que é aquele que apresenta menor quantidade de substâncias, então, dentro de uma determinada região. Isso vai acontecer por uma atração química, por uma diferença de concentração natural da célula. E eles acabam entrando e saindo dependendo da concentração de substâncias que ele encontra, certo? Bem, vamos lá. Aqui, ó, agora funcionou, na aula não tinha funcionado. Então, a passagem de substâncias vai acontecer sempre para o lugar que tem menos. Então, ele vai sair do lugar que está muito cheio e vai passar para o lugar que tem mais. E aí, ele vai passar sempre no fosfolipídio, que é essa estrutura da membrana aqui, ó, que vai permitir a passagem dessas substâncias que conseguem, né, passar sozinhas por irem a favor do gradiente, então, por irem para um lugar que está menos concentrado e não precisarem fazer esforço, tá? Já que tem um espaço muito livre aqui, elas conseguem sair e passar tranquilamente, beleza? Bem, um outro tipo de transporte, então, que é um transporte passivo, que não vai gastar energia, é a osmose, que é esse daqui. A osmose é a passagem de líquido, né? Normalmente a gente refere-se à osmose, perdão, como transporte de água, tá? Especificamente. Mas ela também pode transportar outros líquidos. Em geral, aqui a gente fala da água, porque a água é um solvente universal e tende a ser atraída para o lugar que está mais concentrado de substâncias, justamente por ser um solvente, tá? Então, ela sempre vai do meio que está hipotônico, ou seja, menos concentrado, para o meio que está hipertônico, que é o meio mais concentrado. Essa linha azul, ela corresponde à membrana plasmática, tá? Então, ela corresponde à divisão entre o que está dentro e fora da célula, digamos assim. Então, o movimento da água sempre vai ocorrer do ambiente que está menos concentrado para o ambiente que está mais concentrado, tá? E isso acontece de forma automática, relacionada à atração química da água por esses elementos que ela quer dissolver, tá? Um ambiente que tenha concentração igual dentro e fora da célula, a gente vai dizer que é um ambiente isotônico. Na aula que eu fiz com vocês, a gente falou bastante sobre esses conceitos de isotônico, hipertônico e hipotônico, então não esqueçam para poder entender a matéria, beleza? Vamos lá. Aqui então, ó, no desenho completo, dá para entender exatamente isso. O hipotônico vai perder a água, o hipertônico vai ganhar a água. Se esse ambiente se mantiver equilibrado, a gente diz que ele é uma isotonia, que ele é um ambiente que está em isotonia, beleza? Para entender melhor, vamos relembrar um pouquinho quando eu falei das hemácias para vocês, que é a célula do sangue. Ah, opa, volta. As hemácias, então, são as células que transportam oxigênio, né, que são responsáveis pela corrente sanguínea, tá?
E, através da experiência realizada com elas, a gente consegue entender o comportamento em relação a esses meios que eu citei para vocês. Então, por exemplo, se eu coloco uma hemácia num ambiente que está isotônico, não vai entrar e nem vai sair mais água. Então, a quantidade de água que entra e sai é exatamente igual, mantendo essa célula em concentração estável e em equilíbrio. Então, é uma célula que não vai morrer, é uma célula que não vai se alterar, e aí faz com que isso fique um pouco mais fácil. Por outro lado, se a gente colocar a hemácia num ambiente que está hipertônico, a água que está dentro dela vai sair completamente. Então, essa hemácia vai acabar murchando, né? E ela vai acabar morrendo. Então, toda a água que estiver dentro da célula vai sair em direção ao ambiente, porque o ambiente está mais concentrado em relação à célula. O que acontece de forma contrária se dentro da célula tiver mais concentração do que fora, do que o ambiente. Então, se o ambiente é hipotônico, ou seja, tem menos concentração, essa água vai começar a entrar na hemácia e vai estourar. Esse processo onde ela estoura é chamado de hemólise e leva à morte celular, à morte da célula. Então, não é saudável. De via de regra, o processo de osmose ele não pode acontecer de forma descontrolada, porque ele leva ou a célula a murchar ou a estourar, o que não é benéfico para o organismo. Bem, um outro transporte que a gente vai falar é de difusão facilitada. Ele também é um transporte passivo, mas nesse caso ele precisa de ajuda. Por quê? As moléculas que vão passar pela membrana são moléculas muito grandes e acabam precisando de ajuda das proteínas que ficam atravessadas na membrana, que são aquelas proteínas que eu mostrei para vocês. Então, a difusão facilitada é a passagem de substâncias grandes através de proteínas que a gente chama de permease. Essa permease, que é a proteína que está na membrana, vai reconhecer a substância que está tentando entrar ou sair, isso depende, tá? Vai se encaixar nessa substância, vai mudar de lado como se fosse uma porta giratória de banco, tá, gente? A ideia é mais ou menos essa. Esse movimento que ela faz, né, que ela gira, a gente chama de translocação. E aí depois ela vai liberar essa substância que estava conectada a ela para o ambiente, dentro ou fora da célula, depende, tá? Então, a difusão facilitada é a passagem de substâncias através da membrana, mas que precisam de ajuda, que não conseguem atravessar aqueles fosfolipídios de maneira sozinha, tá? E aí as permeases, que são as proteínas que ficam na membrana, são as auxiliadoras e funcionam mais ou menos como uma porta giratória de banco, tá? Lembrando, então, que essa aqui ainda é uma difusão passiva, né? Um transporte passivo, mas precisa de auxílio para ocorrer, beleza? Aqui tem um esqueminha que vai mostrar um pouquinho como isso funciona. Então, dá para ver bem esse movimento que eu falei para vocês das proteínas, tá? Que a gente chama de permeases. E essas proteínas conseguem, então, fazer esse movimento para todas as direções. Então, elas conseguem tanto permitir a entrada quanto a saída de substâncias da célula. Qualquer substância, então, que seja grande e que precise desse auxílio, tá? Vamos lá. Transporte ativo. Transporte ativo a gente só tem um, que é o transporte chamado de bomba de sódio e potássio. O transporte ativo ele recebe esse nome porque ele vai gastar a molécula de ATP, que é a molécula de energia que a gente fala, e ele vai acontecer ao contrário. Imaginem uma seguinte situação, gente. Imaginem que está todo mundo vindo, então você tem uma passeata com 100 pessoas vindo na sua direção. O que você faz? Você vai em direção a essa passeata e tenta atravessar as 100 pessoas. Imagine o quanto difícil isso não é. É exatamente o que acontece aqui. O movimento desses dois elementos que fazem o transporte ativo acontecer, que é o sódio e o potássio, ocorrem sempre em direção aonde já está cheio. Então ele gosta da muvuca. Pensem dessa maneira, tá? E aí, como ele tem que ir e fazer esforço para entrar no lugar que já está muito cheio, mais ou menos como a gente entrar num metrô que está super lotado, ele vai ter que fazer esforço e vai gastar energia para que isso aconteça, certo? E essa bomba, ela acontece pelo movimento especificamente dessas duas moléculas, tá? No caso do potássio, ele sempre vai estar dentro da célula em maior quantidade e o sódio fora. E aí eles tendem a se movimentar por difusão, só que para um entrar, o outro tem que sair. Eles nunca vão conseguir ficar no mesmo lugar, tá? Então, isso faz com que eles acabem sempre
entrando e saindo, né, de forma contrária para que a célula se mantenha equilibrada. A ideia da bomba de sódio e potássio é justamente equilibrar a concentração da célula e evitar, por exemplo, que a osmose ocorra de forma descontrolada, fazendo então com que a célula murche ou com que a célula estoure. Então, o transporte ativo ele é muito importante para o equilíbrio celular, tá? Olhando aqui no desenho, vocês vão conseguir perceber que o movimento desses elementos ele vai acontecer por difusão e no transporte ativo. Então, os dois transportes acontecem ao mesmo tempo, só que como o movimento acontece muitas vezes em direção ao lugar que está muito cheio, isso acaba fazendo com que a célula gaste energia. Por isso que a gente chama de transporte ativo, beleza? Bem, agora a gente vai entender um pouquinho os transportes em quantidade, tá? Normalmente ele vai acontecer para grandes moléculas, e aí ele tem alguns nomezinhos um pouco específicos, tá? Então, o transporte de quantidade é para uma molécula que tem um tamanho muito grande e não consegue passar nem com a ajuda da proteína, nem através da membrana, nem por diferença de concentração. Então, ela realmente precisa ser empurrada, carregada. E aí, nesse caso, a gente pode dizer que existe a endocitose, que é quando a substância vai entrar na célula. Então, é a entrada de substâncias, tá? E a endocitose, ela tem dois tipos. A fagocitose, que é a entrada de sólidos, e a pinocitose, que é a entrada de líquidos. A gente ainda tem a saída de substâncias, que a gente chama de exocitose. E aqui, nesse caso, normalmente, é como se fosse uma excreção. E o nome do processo é chamado de plasmocitose, que é a eliminação de resíduos. Tá? Então, é a eliminação de resíduos que a célula não vai utilizar mais e que não vai conseguir aproveitar de forma nenhuma, certo? Vamos ver um pouquinho como que acontece algum deles, tá? A pinocitose, gente, então, como eu falei, é a parte líquida. A parte líquida, ela vai se aproximar da membrana. Imaginem que esse quadrado corresponde à nossa célula, tá? Então, a partícula líquida vai se aproximar da membrana, ela vai criar um canal para que essa substância consiga passar. E aí, depois que esse canal é criado, existe a formação de uma bolsa ao redor dessa substância grande, que é chamada de pinossomo. E só então que essa substância vai conseguir ser levada para o destino dela dentro da célula, tá? Essa seria a pinocitose. Bem, a gente tem ainda a fagocitose, que nesse caso é de partícula sólida. O processo é exatamente o mesmo. A diferença é que o nome da bolsa que fica ao redor da partícula é chamada de fagossomo. Normalmente, quem vai atuar sobre essas moléculas sólidas grandes é a estrutura que a gente chama de lisossomo, que é uma organela. A função dele é exatamente fazer a digestão mesmo da célula, digamos assim. Então, ele vai atuar sobre essas moléculas grandes que entraram, através desse canal que foi criado, tá? O canal aqui, na fagocitose, a gente chama de pseudópode, que é esse canal, essa bolsa que é criada aqui, e depois que ela entra completamente, a bolsa que fica ao redor dela é chamada de fagossomo, beleza? E por fim, eu vou falar um pouquinho da plasmocitose, que é a eliminação de resíduos. Então, o lisossomo ele vai fazer a digestão. Suponhamos que a digestão produza resíduos que não serão utilizados pela célula. O que vai acontecer? Esses resíduos eles ficam dentro de uma bolsa, que é chamada, nesse caso aqui, de vacúolo. E essa bolsa, esse vacúolo, consegue se movimentar através da membrana da célula e eliminar as substâncias que não vão ser utilizadas, tá? E aqui, então, ela vai fazendo uma limpeza, digamos assim. Ela vai eliminando mesmo tudo que a célula não precisa mais, beleza? Galera, espero que tenha dado para entender. Anotem as dúvidas. A gente ainda vai falar bastante sobre isso. Ainda tem muita coisa, mas aqui fica como um resumão, beleza? Até a próxima aula.